Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante na divulgação. Se você já é inscrito e esses vídeos têm ajudado, têm te abençoado, têm verificado, compartilhe esses vídeos com suas redes de contato para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você está sendo. E assim, acione o sininho para que você possa receber notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, para você não perder nenhum estudo. Também nos siga nas redes sociais, estamos no Facebook, nos procure lá em Facebook/Profecias Atuais, você vai nos achar lá e lá vai ter mais material, artigo, imagens para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Pérgamo. Nós estudamos a primeira parte dela do contexto histórico e vamos começar hoje a estudar a parte doutrinária, como nós havíamos prometido, porque esse período da igreja é o período em que ocorre a famosa apostasia do povo de Deus. Nós vamos explicar isso, vamos conversar mais sobre isso, mas antes, se você puder, feche seus olhos, vamos orar e falar com Deus. Pai bendito, te louvamos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a tua palavra. Que o Senhor esteja conosco mais uma vez, sendo nosso professor. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós falamos no vídeo anterior, nós falamos que nós íamos fazer isso em duas partes, pelo seguinte, essa segunda parte é uma parte muito delicada, porque nós vamos abordar as heresias que entraram na igreja cristã nesse período em que abrange a carta de Pérgamo. A carta de Pérgamo vai de 313 a 538 depois de Cristo. Foi o período, como nós vimos no vídeo passado, em que a igreja se une ao Estado e acontece uma teocracia. Nós vimos que Constantino dá liberdade para o cristianismo e depois o imperador Teodósio confirma, falando que o cristianismo seria a religião oficial do império. E graças a essa união começa a surgir vários problemas para a igreja. Porque, como nós vimos, Constantino ele não se converteu de fato, ainda tinha muitos apegos à religião pagã e isso causou alguns problemas com os líderes da igreja. E hoje nós vamos ver quais foram essas heresias. Mais uma vez nós falamos que nós não estamos aqui para atacar ninguém, para recriminar ninguém, mas infelizmente talvez algumas dessas heresias que entraram no conjunto de doutrinas da igreja nesse período é alguma das doutrinas que a sua denominação professa seguir. E então o nosso intuito aqui é estudar à luz da história e à luz da Bíblia o que realmente está certo e o que está errado com relação a essas doutrinas. Lembrando que heresias são todas as doutrinas que entram no conjunto de credo da igreja que não tem base bíblica. Como nós temos algumas doutrinas dentro da igreja que não tem base bíblica, nós a chamamos de heresia. Todo o guia de fé e prática do cristão é somente as Escrituras. Não tem outro guia de fé e prática sem ser as Escrituras. Então vamos começar de onde a gente parou. No vídeo passado, a gente estava lendo Apocalipse capítulo 2 e nós paramos no versículo 16. E aí nós íamos começar a ler o versículo 17, que diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos começar de trás para frente, porque a parte que nos interessa é mais o começo. Essa questão da pedrinha branca, eu encontrei pesquisando em vários vídeos, em vários artigos, pelo menos 3 ou 4 interpretações plausíveis. Todas elas podem estar certas, todas elas podem estar erradas, mas isso não influencia em nada o restante da interpretação que nós já fizemos
dessa parte, do versículo 12 até o versículo 16 do capítulo 2. Essa pedrinha branca tem algumas interpretações que dizem que ela é as pedras brancas eram lançadas em uma urna nos tribunais para absolver o julgado, e as pedras negras significavam condenação. Então, no processo judicial da época de que João escreveu, quando você recebia uma pedra branca, significa que você estava absolvido de um crime. Em outra interpretação, diz que para os grandes festivais, convidados recebiam uma pedra branca com inscrição distinta e especial. Cada convidado tinha a sua, representa a justificação em Cristo Jesus e o acesso à festa das bodas do Cordeiro, né? Também é uma boa explicação. E uma outra explicação era que os vencedores dos Jogos Olímpicos, que já existia na época, também recebiam uma pedra branca, também é uma boa interpretação. E tem uma outra interpretação ainda que fala sobre o peitoral do sacerdote, em que das pedras preciosas que compunham esse peitoral do sumo sacerdote era uma pedra branca, que era a pedra de Zebulon, simboliza os gentios. Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas como eu disse, qualquer uma dessa interpretação faz sentido e não afeta em nada o resto do texto. Agora, a questão do maná, sim. Por quê? Porque quando você entende por que Jesus fala que ao vencedor ele daria do maná escondido, a gente entende quais foram essas heresias que entraram dentro da igreja. O que era o maná? O maná era o alimento que Deus providenciou para o povo de Israel enquanto ele peregrinava no deserto. O povo de Israel é liberto do Egito, vai em direção a Canaã, a terra prometida, e durante esses 40 anos que eles estão caminhando no deserto, eles não têm como plantar, não têm como colher, uma porque eles são nômades e outra porque é areia, né? O solo não é fértil. Então Deus providencia o alimento para eles, que é chamado maná, o pão do céu. Todos os dias de manhã eles acordavam e milagrosamente esse alimento era apresentado para eles, eles só recolhiam esse alimento para poder comer, tinha a sua porção diária. E na sexta-feira eles teriam que colher uma porção dobrada, porque no sábado não teria o maná para eles poderem recolher. E Deus faz uma afirmação bem interessante para Moisés nesse contexto, lá em Êxodo capítulo 16. Deus fala o seguinte, no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, a primeira vez que o maná aparece no contexto bíblico é relacionado à lei de Deus, quando Deus coloca pela primeira vez o povo de Israel à prova se eles guardariam a lei de Deus ou não. Uma coisa curiosa desse texto é que as tábuas dos 10 mandamentos é só dada a partir do capítulo 20. Mas isso não significa que os 10 mandamentos não existiam. Eles já existiam, só que era através do conhecimento oral. No Monte Sinai, Deus dá tábuas, os 10 mandamentos de forma escrita como tábuas, mas o povo já sabia que existiam os 10 mandamentos. Porque senão, quando Deus falasse para eles, vocês vão colher o maná, mas no sábado vocês não vão recolher. Vocês têm que colher uma porção dobrada na sexta-feira, porque eu vou colocar vocês à prova para ver se vocês guardam a minha lei ou não. Aí o povo poderia olhar para Moisés e falar, mas que lei? Deus não deu lei nenhuma ainda, né? Na verdade, a lei já existia, ela só foi escrita em tábuas de pedra a partir do Monte Sinai. E o mais interessante é que Deus não fala simplesmente do maná. Jesus Cristo, quando fala para a igreja de Pérgamo, não é simplesmente o maná, mas o maná escondido. O que era esse maná escondido? Lá em Hebreus, no capítulo 9, o escritor nos fala o seguinte, no verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos,
o qual pertencia ao altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então Deus fala para Moisés construir um santuário. Dentro do santuário tem 2 compartimentos, 2 cômodos. Um dos cômodos é o Santo dos Santos, ou o Lugar Santíssimo. Nesse Lugar Santíssimo tem a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança tem as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. Esse é o maná escondido. Então, se o maná já tem uma relação com a guarda dos mandamentos, aqui fica mais claro ainda, porque Deus fala que vai dar para o vencedor o maná escondido, que é aquele que está guardado junto com as tábuas dos 10 mandamentos. E o mais específico ainda é que é a primeira vez que o maná aparece relacionado no 4º mandamento, com a guarda do 4º mandamento. Isso é uma referência direta ao que acontece nesse período de 313 a 538. É a mudança do dia de guarda. Nós já conversamos sobre isso e qualquer teólogo sério entende que a lei não foi abolida depois da morte de Cristo. Se você quiser saber mais, você entra na nossa playlist lá das profecias de Daniel, na série Daniel que nós fizemos, no capítulo 7, no capítulo 8, principalmente na parte 2, 3 e 4, o capítulo 8, na parte 2, o capítulo 7 e também no capítulo 9, nós estamos explicando com detalhes o porquê que a lei não pode ser abolida. Uma porque Paulo fala em Romanos que com a lei veio o pleno conhecimento do pecado, e João, o mesmo João que escreve Apocalipse, diz em 1 João 3,4 que o pecado é a transgressão da lei. Então não teria como a lei ser abolida depois da morte de Cristo. Consequentemente, eles ainda mantinham um dia de guarda. E João deixa isso explicado quando nós conversamos lá na interpretação do capítulo 1 de Apocalipse, que ele tem essa visão de Apocalipse no dia do Senhor, que era um dia da semana em que era dedicado ao Senhor. Então nós chegamos nessa conclusão que até o 4º século a lei ainda estava em vigor e continuava guardando um dia específico para Deus. O que acontece é o seguinte: nesse período nós temos pelo menos 3 vertentes do cristianismo relacionado ao dia de guarda. Então você tem o primeiro escrito, o mais antigo de crônicas dos mártires da igreja, dos pais da igreja, que é chamado o Martírio de Policarpo. Policarpo, o bispo de Esmirna, que supostamente foi discípulo do apóstolo João. Esse Martírio de Policarpo é uma carta aos esmirniotas, que afirma que Policarpo foi preso no dia do Shabat e morto no dia do grande Shabat. O grande Shabat era quando um sábado cerimonial caía no sábado semanal, eles chamavam de grande Shabat. Nós já vimos toda essa questão do sábado cerimonial, tudo lá no capítulo 8 de Daniel. Alguns acreditam que isso seria uma evidência de que os fiéis de Esmirna sob Policarpo observavam a guarda do Shabat de 7 dias. Um historiador chamado William Cave, ele escreveu que o sábado, que pois é a palavra sabatum em grego, consequentemente utilizada nas obras dos pais da igreja, quando citavam o Shabat em sua forma cristã, era guardado por eles em grande estima e especialmente no Oriente, honrado com todas as solenidades religiosas públicas. Então, tinha-se uma vertente do cristianismo, mesmo depois, no 2º e 3º século, que se guardava o sábado. Você tem outra vertente que diz que ainda existia alguns que guardavam tanto o sábado quanto o domingo. Nós temos eu gostaria de ler aqui um trecho de um historiador formado na Universidade de Oxford, chamado William Pryne. E é interessante que ele é da Igreja Presbiteriana. Eu não estou citando a questão da Igreja Presbiteriana pelo fato de ser validado essa opinião. É pelo fato de a Igreja Presbiteriana ter na sua doutrina da Igreja a guarda do domingo como o dia do Senhor. Mas esse rapaz aqui diz que
É certo que o próprio Cristo, seus apóstolos e os primitivos cristãos, por um considerável espaço de tempo, observavam constantemente o sábado do sétimo dia. Os evangelistas São Lucas e em Atos sempre delineiam o dia de sábado, fazendo menção à solenização pelos apóstolos e outros cristãos. O sábado do sétimo dia foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. E aí depois ele continua falando que o povo de Constantinopla e de várias outras cidades congregavam-se simultaneamente no sábado, bem como no dia seguinte, que seria o primeiro dia de semana. Costume que nunca é observado em Roma ou em Alexandria. E existem várias cidades em aldeias no Egito, onde, ao contrário dos hábitos estabelecidos em outros lugares, as pessoas se reúnem no terceiro de sábado, apesar de terem ensaiado previamente compartilhado os mistérios. Embora quase todas as igrejas em todo o mundo celebravam os sagrados mistérios no sábado de cada semana, por ora os cristãos de Alexandria e Roma, em vista de alguma antiga tradição, recusavam-se a fazer isso. Os egípcios, nas circunvizinhanças de Alexandria, e os habitantes de Tebas mantêm seus encontros religiosos no sábado. Então nós temos três vertentes do cristianismo nesse período, no quarto século. Uns cristãos que guardavam o sábado, uns cristãos que guardavam o domingo e uns cristãos que guardavam o sábado e se reuniam no domingo para fazer festas espirituais fraternais, como se fosse uma grande ceia, um grande banquete que eles se reuniam e que também ali eles praticavam a Santa Ceia. Acontece que no ano 325, Constantino, que era o imperador que se converteu ao cristianismo, ele dá um edito, dá um decreto. E nesse edito, o famoso edito de Constantino, ele diz o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou do plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Note que em nenhum momento esse decreto de Constantino, em 321 d.C., é considerado um decreto cristão, porque ele deixa bem claro que se deveria guardar o dia do sol, então ele ainda estava adepto ao mitraísmo. Só que quando Constantino dá esse decreto, os cristãos de Roma e Alexandria, que já estavam guardando domingo, se apegam nesse decreto e começa a se falar que realmente deveria se guardar o domingo e não o sábado. E isso teve vários debates teológicos. Alguns acreditam que isso foi validado no Concílio de Nicéia em 325. Eu procurei e não achei nenhum documento em que valida isso. Mas no Concílio de Laodiceia, em 364 d.C., realmente fica documentado que o Concílio de Laodiceia decreta a partir de 364 como domingo sendo o dia de guarda para os cristãos. No Cânon 29 está escrito o seguinte: os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos no sábado, mas trabalhar nesse dia. Devem apenas honrar especialmente o dia do Senhor, e como cristãos devem, se possível, não trabalhar nesse dia. Se entretanto eles forem encontrados judaizando, que sejam excomungados por Cristo. Então não só a igreja adota o domingo como dia de guarda, como considera anátema todo aquele que guardasse o sábado. Por que a igreja cristã adota isso depois do decreto de Constantino? Porque Constantino estava dando muitos privilégios para a igreja. Nós já vimos isso no vídeo passado, em que ele dá posses da terra, dá bens materiais, inclusive pagava salários para os bispos. Então é muito mais fácil você aceitar o lado do imperador do que você ser fiel à palavra. Por isso que Jesus fala assim: ó, o vencedor eu vou te dar no maná escondido. Se você se manter fiel, guardando os meus mandamentos do jeito que está na palavra de Deus, eu vou te sustentar, eu vou te dar o pão para que você não passe fome. Esse era o objetivo principal do maná. E o argumento de que os cristãos já guardavam o domingo antes desse decreto
também não é válido, porque o nosso guia de fé e prática é a Bíblia. É o assim diz o Senhor. E em toda a Bíblia você não vai achar nenhuma doutrina validando o dia de domingo como dia de guarda. Nós temos 8 passagens no Novo Testamento que fala sobre o primeiro dia da semana, e nenhuma delas você vai ver estabelecendo o domingo como dia de guarda. Se você quiser realmente saber mais disso, nós podemos fazer um vídeo só sobre isso, vai depender de vocês. Se vocês quiserem, comentem aí nos comentários, né? Deixem a sua disponibilidade, a sua curiosidade de querer saber mais desse assunto. Nós poderemos fazer um vídeo explicando essas 8 passagens que tem no Novo Testamento falando sobre o primeiro dia da semana. Nós vamos explicar uma por uma e depois explicar todas as passagens mais importantes que falam sobre o sábado, e nós vamos ver que em nenhum momento a Bíblia fala para guardar o domingo, a Bíblia fala para guardar o sábado. Mas se você ainda não acredita nisso, nós vamos deixar um vídeo agora, a partir desse momento, de um bispo da Igreja Católica citando documentos, explicando tudo isso que eu falei, corroborando com tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Dá uma olhada nesse vídeo, depois você continua aqui conosco, nós vamos terminar ainda, tem mais heresias no período dessa igreja. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week.
I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Bom, como eu disse, você acabou de ver o vídeo, realmente a Igreja Católica Apostólica Romana confessa e assume que o dia de guarda bíblico é o sábado, mas que ele foi mudado pelos bispos da Igreja para o dia de domingo. Então essa é uma heresia bem clara que entra nesse período da Igreja de Pérgamo. A outra heresia que entra ainda não é colocada no cânon da Igreja nesse período. Ela vai ser colocada só em 787 depois de Cristo. Nós vamos ver isso mais a fundo quando nós formos estudar a Igreja de Tiatira. Mas nós vimos que uma das doutrinas que não entraram na igreja de Éfeso e na igreja de Esmirna, no período da igreja de Éfeso, no período de Esmirna, e que entra aqui no período da igreja de Pérgamo, é a questão da doutrina dos Nicolaítas e da doutrina de Balaão. A doutrina dos Nicolaítas nós já vimos que era tanto o gnosticismo quanto a instituição do clero. E o gnosticismo acreditava na dualidade, que existe a separação entre espírito e a matéria, que o espírito é bom, a matéria é ruim, e que deu margem para a entrada da doutrina da imortalidade da alma. E quando nós morremos, nós não ficamos no pó da terra, não ficamos na sepultura, mas sim nosso espírito vai para algum lugar, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Por quê? Porque para os romanos e para os gregos era muito difícil aceitar a ideia da ressurreição. Eles não conseguiam entender. Por quê? Porque essa ideia da dualidade já estava enraizada neles por causa dos ensinamentos de Platão, que vem bem antes de Cristo. Então eles entendiam realmente que o mundo é dois, né? Que existe a dualidade entre o espírito e a matéria. Tanto é que quando Paulo prega isso em Atenas, lá em Atos capítulo 17, no verso 31, Paulo fala o seguinte, no seu discurso em Atenas: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Verso 32 fala que quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então era inconcebível no pensamento greco-romano a ressurreição. Quando a igreja se torna a religião oficial do Império, muitos pagãos que eram de religião politeísta foram obrigados a aceitar o cristianismo, senão eles seriam perseguidos pelo Estado. Só que os imperadores tinham que manter a paz em todo o Império. E como surge essa doutrina dos Nicolaítas, de um grupo da igreja que começa a ensinar que realmente existe a imortalidade da alma, ficou muito mais fácil você juntar as duas coisas e fazer um sincretismo religioso. E quando a doutrina da imortalidade da alma entra na igreja, mais para frente fica muito mais fácil você aceitar a doutrina da adoração aos santos. Isso nós vamos ver a partir da igreja de Tiatira, no concílio em 787, que estabelece na igreja a adoração aos santos. Se você também tem dúvidas com relação à doutrina sobre a morte, nós vamos deixar no link da descrição do vídeo um vídeo que nós já fizemos, um estudo que nós já fizemos na série de Daniel, que é a verdade sobre a morte. Clica lá que você vai saber como que a Bíblia explica o que é a morte, para você não ficar muito perdido no que nós estamos falando aqui. Então é mais uma heresia que entra na igreja. E a última, que é para fechar, é quando que a igreja adota
um líder substituto aqui na Terra. Em 335, um suposto documento dado por Constantino fala que posteriormente tudo aquilo que era do Império Romano seria doado para a Igreja Católica Apostólica Romana, que é chamado, esse documento famoso, chamado Doação de Constantino. Hoje, muitos historiadores dizem que esse documento é falso, porém na época ele convenceu muita gente. Então, muito provavelmente esse documento foi forjado pela própria liderança da igreja. E nesse documento tem uma frase em que supostamente Constantino falava que todas essas posses, todas essas terras eram dadas para a igreja, porque o Papa era o vicário filideis, o substituto de Deus na terra. E quando o Império Romano começa a cair no começo do quinto século, a partir do ano 400 e pouco, já começou a surgir essa ideia de que o bispo de Roma deveria ser o cabeça da igreja, deveria ser o que hoje é chamado de Papa. Nós temos um texto de Bonifácio, que era o bispo de Roma da época, que ele fala que ele foi defensor da unidade eclesial através da primazia da Sé Romana. Ele escreveu em 422 aos bispos da Macedônia o seguinte texto: pertence ao bem-aventurado apóstolo Pedro, com base na afirmação do Senhor, o cuidado por ele assumido da Igreja Universal, que segundo o testemunho do Evangelho sabia sobre si fundada. Esteja longe dos sacerdotes do Senhor e torna-se rival de modo particular aquele junto ao qual o nosso Cristo estabeleceu o ápice do sacerdócio. Se alguém ousar ultrajá-lo, não poderá habitar o reino dos céus. Ai de ti, darei as chaves do reino dos céus, e neste ninguém entrará sem o favor do porteiro. Então ele coloca o bispo de Roma como acima de todos os outros bispos. Ele é o cabeça da igreja. Ele deveria ser o pai de todos, ou o Papa. Então a partir de 422 já começa a surgir essa ideia. Quando o Império Romano do Ocidente, lembrando que o Império Romano foi dividido entre o Ocidente e o Oriente o Oriente se tornou posteriormente o Império Bizantino. Quando o Império Romano do Ocidente cai por causa da invasões bárbaras em 476, os povos ficam meio perdidos. O único lugar que poderia ter um refúgio seguro, que foi a instituição que continuou firme, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E com base nesse documento de doação de Constantino, ele assume todas as terras que seria do Império Romano. E em 538 depois de Cristo, o próprio imperador do lado do Oriente entende que o bispo romano do Ocidente da Igreja Católica deveria ser o líder de todos. Nós temos um documento aqui também que fala o seguinte: do que foi dito sobre o contexto histórico de 538, podemos concluir que, a despeito do fator de Símaco ter legalmente de se submeter algumas vezes ao herético rei ariano Teodorico, ele não apenas se considerava superior ao governante secular, mas chegou mesmo a se auto-intitular juiz em lugar de Deus. Olha só o que o Papa da época fez. E subgerente do Altíssimo. E o imperador Justiniano I não apenas o chamou o Papa de cabeça de todas as sagradas igrejas, mas também legalizou oficialmente a supremacia eclesiástica do Papa. Foi somente em 538 que a cidade de Roma se tornou livre do domínio de qualquer reino ariano bárbaro, e a Igreja de Roma foi capaz de desenvolver mais efetivamente a sua supremacia eclesiástica. Por isso que a data vai de 313 a 538, que esse é o período de transição, onde vai acontecendo várias coisas paulatinamente, não é de um dia para a noite. Você viu que tem o decreto da guarda do primeiro dia, o dia do sol, em 325. Em 364 a igreja assume o domingo como dia de guarda. Em 422 começa a se ensinar que o Papa deveria ser o cabeça da igreja. E em 538
todos os outros imperadores entendem, tanto os outros imperadores, o imperador Justiniano do Império do Oriente, quanto os povos dos bárbaros que invadiram Roma, entendem que o cabeça da igreja, o juiz em lugar de Deus, é o bispo de Roma, é o Papa. Isso coincide com tudo que a gente já estudou em Daniel capítulo 7, na parte 2. Se você procurar esse vídeo, você vai ver como tudo se encaixa em que o chifre pequeno, que é o anticristo, ele queria tomar o lugar de Deus, ele ia mudar os tempos e a lei, ele ia perseguir o povo de Deus. Tudo isso se encaixa perfeitamente nesse período da igreja de Pérgamo. Aí, a partir daí, realmente está estabelecida o poderio papal, a Igreja Católica Apostólica Romana, e a partir de agora, quando nós entrarmos no estudo da Carta de Tiatira, nós vamos ver como que isso se desenrola até a Idade Média. Bom, se você tem alguma dúvida, mais uma vez, eu te peço para colocar nos comentários. Mais uma vez eu pergunto, se você quiser saber mais sobre os textos, sobre o primeiro dia da semana, sobre o sábado, pergunte aí nos comentários. Nós podemos fazer um outro vídeo, depende da demanda. Se muita gente quiser, a gente faz um outro vídeo sobre esse assunto. Mas por hora, o próximo vídeo nós vamos conversar sobre a igreja de Tiatira. Procure mais sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, para que não fique nenhum resquício de dúvida com relação a esse assunto. Tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo, ou das doutrinas do sábado e do domingo, ou da igreja de Tiatira, depende de como é que for a repercussão aí nos comentários. Que Deus abençoe e até a próxima.